Olá, estamos de volta com mais um programa aqui dentro deste aquário maravilhoso da Cruiser. Estamos aqui com... Felipe Bonassina. Aê! Não é Felipe Bonadil, tá? Eu ia falar de novo. Bonassina. Felipe Bonassina, ele vai falar aqui com a gente nesse programa, né, um pouquinho menor aqui, direto do CIOSP, sobre bruxismo infantil. Então é um assunto bem específico, bem legal, a gente não falou sobre ele ainda. Sim. Então já vamos começar perguntando. Como é que a gente identifica isso, né? O pai, a mãe que chega no consultório falando eu escuto a criança rangendo, ou só um apertamento, ou no exame clínico? Como é que é a identificação desse problema, né? Primeiro, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, eu acompanho vocês, né, eu mando sempre pro Luiz, que eu acompanho, eu fico ouvindo no carro, que eu ando muito de carro, então é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Então vamos lá, quando a gente pensa em bruxismo infantil, ou até no bruxismo no geral, né, o dentista ele tem muito aquela visão tecnicista de quê? De que bruxismo é desgaste no dente. Mas e se a gente jogar isso para o bruxismo infantil, a criança, na maior parte da infância, ela está com a dentição decídua. E aí muitos dentistas vão fazer o diagnóstico através do desgaste. E aí o que acontece? O desgaste no dente de leite, ele pode ser um fator de confusão. Porque o dente de leite, né, o dente decíduo, ele tem uma estrutura menos mineralizada e tem o desgaste fisiológico do dente de leite. Então, hoje, né, apesar da polissonografia ainda ser o exame padrão ouro para o bruxismo, tanto para criança quanto para adulto, o que a gente vê na nossa rotina clínica é que o relato do cuidador ele acaba sendo mais importante do que o desgaste. E aí, se a gente for pensar na polissonografia, a polissonografia acaba sendo um exame caro e muitas vezes ela pode dar o paciente naquele dia ele não ranger, né? Porque o bruxismo ele é flutuante, ninguém range os dentes todos os dias. E aí você encaminha o paciente para uma polissonografia, ele tem o custo desse exame e aí naquela noite ele acaba não tendo o movimento mandibular, esse ranger. E a polissonografia deve ser muito difícil fazer em criança, né? Porque para adulto já é um exame super incômodo, porque é cheio de fio, que a pessoa fica presa dormir ali fora de naquilo. casa, né? Eu acho que Hoje em dia tem uns que você faz em casa. Faz em casa? Faz em casa, tem a domicílio, né? Mas eu acho que o principal ponto da polissonografia no paciente infantil é o ambiente que ela está dormindo. Eu fiz um trabalho com polissonografia, eu avaliei as polissonografias, eu não acompanhei a execução dos exames, mas tinha o vídeo, da polissonografia. E aí o que eu sempre percebia era a dificuldade das crianças em ficar na cama sem os pais. Né? Então às vezes dorme junto, às vezes tem um bichinho de pelúcia, às vezes é o travesseiro. Então, o principal ponto, né, a dificuldade é essa questão de sair do ambiente que ela está habituada e ir dormir num ambiente que ela nunca viu, é um ambiente novo. Então, acaba dificultando. Aquela história que o bruxismo é como se fosse um mecanismo de defesa do organismo na criança, para que ela possa respirar, né? Então aquele respirador bucal que não respira muito pouco pelo nariz, e aí o ranger, o mexer a boca. Conta pra gente O reposicionamento de o mandíbula. reposicionamento de mandíbula, como assim, se é um mito, não é? Qual que é Não o é. lance? Isso é bem real. E o que a gente tem visto é que o bruxismo na criança, a maioria das crianças tem bruxismo e você vai identificar a causa do bruxismo tem a ver com questões respiratórias. Então, em duas situações, o bruxismo ele pode ter papel protetor. Uma em criança com problemas respiratórios, né? Então, quadro de apneia, asma, dificuldade de respirar. E aí o bruxismo tem origem lá no sistema nervoso central. E o que o sistema nervoso central entende? Que aquela criança não pode ficar sem respirar durante a noite. Aí ele manda fazer o movimento mandibular para lubrificar essa via aérea e os padrões respiratórios voltar para o normal, padrão normal. E em casos de refluxo gastroesofágico também, né? Então, criança ou adulto também, o ácido gástrico retorna durante a noite e aí pode trazer malefícios para o esmalte dentário. E aí o que acontece? Também o bruxismo, o sistema nervoso central entende que está em perigo, liga um alerta, faz com que você tenha movimento mandibular para aumentar a produção de saliva, que é deficiente durante a noite, e aí proteger essas estruturas. Então o bruxismo fica ali. Será que ele realmente é um vilão?
ou ele é um mocinho. Tem alguns professores que colocam na aula a imagem do Batman e do Coringa. Ah, tem que colocar o Harry Potter e o Voldemort, tipo. Pode ser a Que é o sugestão pra mim, bruxismo. é que eu ainda não tenho, Eu né? Olha não lá. assisto. Verdade. Eu nunca assisti, não Harry sei. Potter? Nunca assisti, você acredita? Eu assisti depois de velho também. Aí eu fui Dá acompanhando. Dá tempo de ver, você vai ficar em Ah, casa tem por muito bastante tempo. tempo. Agora eu vou ter que aprender esses filmes. Vai mais demorar um depois. pouquinho, Vai Vai demorar. demorar. Se prepara pro Bita, pra galinha pintadinha. Não, ainda vai ficar nessa fase aí. Na verdade, eu ainda tô na ilusão que ele vai ficar sem telas até os 2 anos. Vamos ver se eu vou conseguir. E a chupeta? Eu acho Vamos falar de chupeta? um bebê de chupeta. Ó, A Jéssica, eu vou contar uma coisa Eu vi no aqui. seu vídeo. Ela comprou. Uma das primeiras coisas que ela comprou foi uma chupeta e ela falou: aí vamos comprar uma chupeta, daí a gente compra um urso gigante e pendura na chupeta. Porque, tipo, bebê de chupeta é a coisa mais linda. Aí o meu lado dentista falou: melhor não. Mas como eu não sou odontopediatra, eu falei: então beleza, depois eu mando pra minha amiga. Fala da chupeta, atrapalha ou não atrapalha? Vai. A chupeta a gente tem que partir do princípio que quem criou a chupeta foi o humano. Então, assim, viviam-se sem antigamente. Mas, de fato, né, tem comprovação científica. Inclusive, o Gabriel Politano postou um vídeo hoje ou ontem sobre a realidade da chupeta. Ela acalma. E aí tem que saber graduar, né? Ela vai acalmar, mas aí acaba virando realmente um cala-boca, né? Ai, criança, qualquer coisinha já vai lá, coloca a chupeta. E a remoção dessa chupeta acaba sendo traumática para a criança, né? O Então- impacto psicológico é muito ruim. você Então, vou fazer uma percebe. pergunta. É melhor bruxismo de vigília em criança ou a chupeta? Não, bruxismo de vigília na mãe A criança não tem bruxismo de vigília? tem, mas Ah. a criança vai causar bruxismo de vigília na mãe, né? Ah, tá. Sim, Mas assim, uma criança. Pela mudança Quem de não sabe, hábito, bruxismo pela. de vigília é aquele que faz Acordado. acordado durante o dia. A Ou à gente noite, sabe? Mas range acordado. ou aperta durante Você o pode dia. fazer à noite, Aí, se acordado você- à noite. Se Aí você tá em vê a vigília. criança rangendo, Acordado ou dormindo, na verdade, né? Se você vê a criança fazendo, que é melhor enfiar uma chupetinha Não. ou... Como que você controla Enfiar um uma bruxismo? chupetinha. Você não pode. Faz a É Meg assim que- Simpson, né? Assim que eu vejo com as mães fazendo, vai, toque. Mas Não, mas em, isso que em inglês acaba- é pacifier, que é pacificador. pacificador, né? E é isso mesmo. Cara, eu vou contar a Tranquiliza. história do meu filho. Quando ele nasceu, a gente já chegou com a chupeta lá no hospital e já enfiou-lhe a chupeta Na boca. maternidade. Na maternidade. E a gente. Ó, Na Seu filho da mãe. maternidade... Não, mas Não. eu tô com o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 2 anos. É, assim. mas nós já tiramos. Aí, eu já cheguei ao fim da história. Aí ele ficou e realmente é um negócio assim, chorou, chupeta. Fica Né? a criança calma. E a ele criança realmente calma, e pra dormir, acalma. e ele já demorava 1h30, 2 horas pra Nossa. adormecer. Que prepara, né? 1 hora pra adormecer, e beleza. E aí depois a gente sabia, né, que quando chegasse próximo, qual que é a idade de remoção? Próximo aos 3 anos, é isso ou não? Tem gente que fala 1, 2, 3, a gente sempre tem que recomendar, para ter uma autocorreção da mordida aberta, até 2 anos, 2 anos e meio tem. Mas aí tem as outras questões respiratórias, né? E pode Sim. desencadear um bruxismo. Então, Então, ele, pelo amor ele- de Deus, gente, chupeta não causa bruxismo. Sim. Então, vamos Não, mas voltar ali, né? ele acordava com a chupeta, ele dormia, adormecia, e aí acordava com a chupeta já do outro lado, No chão. né, ou no chão. E aí, às vezes, a acordava maioria no das meio da crianças, noite, eles chorava, abandonam. você já colocava. Aí ele parava de dormir. Mas aí a gente falou, ó, vai ter que tirar. E aí ele tinha 2, uma estragou, aí ficou com uma só, aí ele só usava pra dormir, você vai tirando aos Aos poucos, pouquinhos. né? poucos. E aí depois ele ficou sem e acabou. Tudo bem. E beleza. E aí ele não virou o Enzo, né? Que é aquela criança. O meu sobrinho tá assim. Aquela criança Já da vai mordida sofrer o hate. aberta, né? Já que vai sofrer o hate. Ih, já tô vendo. Às mas vezes não. a criança não vai nem querer a chupeta. Às vezes vocês vão Não, tô falando tentar, das mães tentar. dos Enzos. Não, porque tem essa brincadeira, esse meme na rede social que vai lá, qual o nome dessa criança? E a criança tem a mordida aberta e geralmente é uma criança. E a camiseta que regata do Sonic, a bermudinha e a sandália. Que é a o criança Enzo. que apronta muito, né? Bom, mas voltando. Criança pode ter bruxismo de vigília quando você controla isso numa criança. Porque é difícil controlar em você mesmo, né? Tipo, no adulto e numa criança. O diagnóstico do bruxismo do sono já é difícil. Porque a gente tem o barulho e aí tem aquela questão. Será que os pais
vão escutar a criança ranger? Né? Então, a maioria acaba ouvindo. O bruxismo da vigília, na maioria das vezes, ele é silencioso. Então, o que a gente tem que se atentar e como a gente conduz essa criança, essa família na consulta? Pedindo para ela observar momentos que a criança possa estar em tensão, estar ansiosa, fazendo uma atividade, perceber se nesses momentos, tipo prova, assistindo um filme, jogando videogame, a criança não fica apertando. É difícil criança que range os dentes durante o dia, é mais criança com necessidade especial, né? Mas uma criança normo-reativa, ela geralmente acaba empurrando a mandíbula. Então, esse empurrar já é uma atividade involuntária do músculo, ele não está tendo função nenhuma. Provavelmente o Oclupro falou sobre essa questão, que bruxismo não é só dente, Sim. né? Bruxismo é qualquer atividade muscular. Até se você não estiver encostando os dentes. Até se se você não tiver, estiver encostando os tipo, dentes. É que fazendo fica assim. muito na nossa cabeça, e A do questão público em disso geral, daqui, né? a ó. questão É. do ranger. Mas um movimento involuntário do músculo, que nem ele falou no nosso programa. Me assistam lá, o Roberto Garanhani no Doclo Pro, né? Tem um programa inteiro sobre isso. E ele tem um negócio que você só joga. É o fato de Só você jogar a mandíbula, empurrar, empurrar, assim, aqueles tique, né, que a pessoa tem, que é de o que as vai crianças, assoprar o cabelo. o que a gente mais vê nas crianças no bruxismo da vigília. E aí, diagnóstico é difícil, então o dentista, né, ele acaba tendo que prestar atenção ali quando a criança chegou, na hora que está fazendo a abordagem, a anamnese, perceber se a criança fica jogando ou os pais já vêm com o relato, meu filho fica jogando o queixo, é um bruxismo da vigília. E para controlar isso? É mudança de hábito. Então, não sei, não lembro se foi algum professor que falou sobre colocar alguma coisa para parar, mas eu lembro que o professor falou, é a mesma coisa de unha. Quando tem uma criança, um adulto que rói unha, ninguém fala para colocar uma luva. A gente tem que pensar em estratégias para mudar o hábito. Então, com a criança é a mesma coisa. Começa a conversar com ela, o momento que ela está tensa lá, escrevendo, para ela lembrar que o dente não tem que ficar encostado, que ela não tem que ficar empurrando. E eu trabalho muito com post-it, com recordatórios. Faço lá no consultório mesmo, se a criança já sabe ler, escrevo, desencoste seus dentinhos, né? O Oclupro tem as fitinhas, tem os adesivos, As camisetas. as camisetas. Pedi para as professoras usarem, né, Bruxistas. nos dias de prova essas camisetas. E deixar com ela na apostila ou até na carteira mesmo da escola. Tá assistindo televisão, colocar do lado para ela conseguir mudar esse hábito. Diferente do bruxismo do sono, né? Que a gente tem estratégias aí identificar. Faz placa direto para criança ou ainda nem sempre depende? Então, se a gente for pensar no dente de leite, no dente descido, Sim. não tem uma relevância. Relevância é muito pesada, né? Não tem tanta importância aquele desgaste. O dente de leite ele tem desgaste fisiológico. E nem altera a função. Então, se a gente for pensar na placa para esse dente, não tem necessidade. A gente não usa. Aí começou aquela fase de troca de dentes, a gente já tem que começar a pensar em Proteger os proteger. permanentes. Porque mesmo que você está investigando a causa desse bruxismo, tem aquele tempo ali que ele vai no otorrino, né? Então vai 30 dias para marcar a consulta, depois mais 30 dias para ele retornar com você. São 60 dias que a gente precisa proteger. Então a gente usa a placa assim em crianças, né? Quando está naquele período intertransitório que a gente já tem o contato dos dentes permanentes. E no dente descido não tem necessidade de se colocar uma placa. Algumas pessoas falam em colocar placa para justificar o som, né? Faz menos barulho. Realmente faz menos barulho. Mas o quanto é esse menos? Será que justifica você levar essa placa para criança? Sabe aquela história do menos é mais? Sim. Então, eu recebo no meu consultório muitos pais com queixa de bruxismo. Então, assim, eu fui num dentista e ele falou que não tem o que fazer. Eu fui no dentista, ele pediu para eu colocar óleo essencial na fronha da criança para a criança dormir. E aí a gente ficou perdido. E a gente senta, explica, né? A conduta do dentista, ela tem que deixar de ser um pouco tecnicista. Então, não vou vender uma placa. Você está ganhando ali na sua consulta. Acho que o odontopediatra já tem mais esse hábito de cobrar a consulta, de fazer orientação.
Então, pra gente já virou uma normalidade. Atender um paciente bruxista, a conversa vai ser aqui. A gente vai avaliar clinicamente, porque o paciente já vai estar ali, mas a placa ela não acaba não sendo mais importante ali quando a gente tem os dentes descidos. Mas Eu acho que é um desafio, assim, pelo menos que eu vejo, né? Eu não atendo criança, mas assim, tem muitas crianças que usam o aparelho ortodôntico e aí, por exemplo, já tem um dente permanente e aí precisa usar a placa para proteger os permanentes. Mas aí a placa, ela também não vai encaixar porque o aparelho tá movimentando os dentes e aí Isso é muito louco, porque aí, a placa é que você dinâmico, faz, né? né? Tipo assim, você deixa com a placa, usa o aparelho primeiro, controla esse bruxismo. Como é Faz que um aparelho de placa. se for o aparelho removível, é mais até dá para fazer com recobrimento oclusal. Agora, o aparelho convencional, aí já complica um pouco. Mas existem placas que você pode colocar ela com o aparelho ortodôntico. A questão é que durante as manutenções, ou até né, semanalmente, você vai precisar fazer desgaste? ajuste. Aqueles ajustes internos na placa. E demanda tempo, demanda agilidade. É igual placa de criança. Se você for pensar, a criança está crescendo. Então a gente coloca um parafuso expansor na placa para dar um tempo de vida maior para ela, não é para acompanhar crescimento, né? Porque também a placa não trava crescimento, o uso dela é intermitente, então ela não tem esse potencial. Então o parafuso é só para dar um tempo maior de vida. E os ajustes não pode ser igual uma placa de um adulto que às vezes ele aparece lá de 6 em 6, de 8 em 8 ou de 1 em 1 ano. Não vai Ela caber mais. acaba desajustando da boca e a gente acaba tendo que fazer um tempo de retorno maior. E bruxista, ou quem tem diagnóstico de bruxismo, ou criança, ou deixa de ser, tem momentos, e isso eu acharia legal você falar, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho bruxismo, e toma isso pra si, e fala que a leva vida pra inteira vida, né? eu tenho bruxismo, ou como eu tenho gastrite, aí Eu eu sou... tenho diabetes. Como se fosse né, uma coisa de vida inteira. Como é que funciona isso? Se a gente for voltar aqui e pensar que o bruxismo ele tem causas, então vamos pensar numa causa respiratória. Se a gente conseguir melhorar essa questão respiratória do paciente, o paciente vai deixar de ranger. Refluxo, a mesma coisa, a gente acaba tendo controle ali, controlou o bruxismo, o paciente pode ser que ele não ranja. E com o tempo, o dentista e o paciente começam a saber quando ele vai ranger. E a placa, a partir do momento que o paciente usa a placa, ela é um sinalizador legal para a gente. Porque a placa, quando ela vem com ranhuras, significa que o paciente está rangendo. Utilizando a placa. Utilizando, ele está usando legal e ele está rangendo. E agora, às vezes, o paciente fala assim, ou o cuidador, ou o marido, a esposa fala, ó, eu não estou ouvindo mais. Aí você vai ver a placa tá cheia de ponto. Por quê? Ele está apertando. Então ele continua fazendo bruxismo. Só que o apertamento não faz barulho. Sim. Então aí é mais difícil ainda de diagnosticar. E a gente tem 2 minutos, mas eu tenho uma outra pergunta, se você conseguir ser rápido. Rápido, breve. Eu queria saber para o controle da dor. As crianças, elas também têm dor por consequência do bruxismo? Tipo, dor de cabeça, dor no pescoço, adulto, né? Eu tenho bastante adulto, eles não conseguem, às vezes, comer de manhã, porque fala, nossa, cansa tanto aqui minha musculatura que eu nem como de manhã. Passar a noite se mordendo. Trabalha a noite inteira, né, com aquele músculo. Criança também tem isso. E como que você Também. faz o controle da dor muscular para uma criança? É importante também a gente saber que bruxismo é uma coisa, DTM é outra, né? Então as pessoas acham que bruxismo é uma DTM, aí entra naquele protocolo, coloca placa em todo mundo, mas as crianças também relatam, principalmente cefaleia matinal. O que é interessante é saber, né, identificar que essa dor realmente é decorrente desse hábito que ela está tendo ali durante a noite, do bruxismo mesmo, e saber que, se for do bruxismo, é aquela cefaleia matinal, que leva a um quadro de dor que, assim, antes do café ela já passa. Agora, se a dor persistir, virar uma dor incapacitante, da criança começar a faltar na escola, o ideal é investigar, porque pode ter outras questões aí associadas. A placa pode melhorar? Até pode, porque né, a placa ela vai dar uma estabilizada ali. Só que, para DTM, a gente sabe que a gente não pode usar a placa mais do que 30, no máximo 45, 60 dias. Então, essa placa já vai acabar, não vai ter mais função. Então, é investigar esse quadro de DTM
como um quadro de dor mesmo, e não como um quadro de bruxismo. Gente, eu adoro esse assunto. Eu queria um programa inteiro só falando sobre isso. Ah, eu Você não é também. de São Paulo, né? Eu sou. É de São Paulo, fechou. vamos Vai combinar pro um programa. programão Porque esse direto, assunto é muito legal né? e assim, eu acredito que tem muitas pessoas que têm filhos que têm bruxismo, ou até você não atende criança, mas o teu paciente relata pra você, ai, meu filho tem bruxismo, o que que eu faço? E é muito difícil É a gente ter essa legal. resposta, então a gente precisa de um programa inteiro só sobre isso. É, e Mas tem um muito assunto obrigada. Obrigado gigante, a né? Pra gente vocês, poder gente. falar. Eu que gostei bastante de estar aqui. Foi um prazer e quando quiser me convida lá que eu vou. Já está convidado, a gente só vai ver a data. gente. Oba! É isso Obrigado. aí. Gente, então quem quiser também conhecer, saber mais sobre o Felipe antes dele ir lá no programa, a gente vai colocar aqui na descrição, tem a rede social dele, o Instagram, tudo. Se tiver site, depois você me passa lá, a gente manda bala, né? Pessoas que estão procurando bruxismo infantil, quer agregar isso, tem casos no consultório, não sabe tratar, quer indicar. Tá aí o Felipe, é craque Pode nisso mandar. aí, ele dá aula junto lá com o Imparato, né? Com outra A professora. professora Adriana que tá ali. A professora Adriana, que também está aqui. Gente, então é isso aí. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a Foi vocês, show de bola. gente. Foi um prazer estar aqui. E E até é a isso. próxima. A gente se vê. Até. Obrigada, gente. Tchau, tchau.